Olá, estou aprendendo o Terraform. E nesse processo de aprendizado, eu gostaria de repassar e ensinar enquanto eu estou aprendendo, para melhorar justamente esse processo. Eu queria repassar alguns desses conhecimentos para alguns colegas e conhecidos, e enquanto eu venho adquirindo-os. E aí eu decidi que um vídeo ele atingiria um grupo maior e que eles poderiam assistir sob demanda, conforme o tempo deles permitisse. Eu espero que gostem, são um conjunto de vídeos introdutórios, é a primeira vez que eu faço algo do tipo para um público mais amplo. E aí, qualquer crítica e feedback, fiquem à vontade para dar. Bom, tá aí o título da apresentação. Estamos aprendendo Terraform, essa é a parte 1. E esse carinha aí sou eu. Eu me chamo Leonardo, sou formado em Engenharia da Computação pela Univas. Sou atualmente desenvolvedor full stack lá na Sysvalo e tenho tentado aprender um pouco mais sobre essa parte ligada à infra, sobre DevOps, etc. Aqui são os meus perfis, tanto no Mijo, quanto no GitHub, quanto no Twitter, e aí vamos ao que interessa. Bom, e aí, antes de começar a falar sobre Terraform, né, eu tenho que fazer algum trabalho de base só para ambientar a gente num termo que descreve aquilo que o Terraform, assim como outras ferramentas, fazem, que é infraestrutura como código ou IAC. Bom, pegando a definição de um livro, né, ela se trata de tipo, a infraestrutura como código ela é uma abordagem para a automação da infraestrutura baseada em práticas de desenvolvimento de software. E aí ela dá ênfase em soluções que são consistentes e repetitivas para o provisionamento e mudança de sistemas e suas configurações. É, Como eu começo a definir e fazer essas definições através de código, uma vez feitas, essas definições são então implantadas em sistemas através de processos automáticos, o que incluem validações preferivelmente completas desse processo. Bom, a premissa básica da IAC é que as ferramentas modernas ou atuais, elas são capazes de tratar a infraestrutura como um conjunto de código e dados. Eu peguei essa definição desse livro que está sendo mostrado aí, é o Infrastructure as Code, do Keith Morris, e ele é muito bom. Ele traz uma visão bem completa do assunto. E, embora essa seja a primeira, o livro foi lançado a segunda edição recentemente, então fica aí a dica. Bom, resumindo, a ideia é que a gente utilize código para administrar e gerenciar a nossa infraestrutura. Bom, essa infraestrutura hipotética ela está sendo gerenciada através de código, vale para esse código boas práticas que são utilizadas no mundo do desenvolvimento de software. Por exemplo, esse código estaria num sistema de controle de versões, como o Git, e estaria utilizando como um repositório remoto para compartilhamento e trabalho em equipe uma solução como o GitLab, como o GitHub ou como o Bitbucket. Além disso, olhando para as boas práticas de engenharia de software também, uma vez esse código indo para um branch master, por exemplo, ou até um pull request, por exemplo, ele estaria passando por diversas validações, por diversos testes e pelo build em um CI. E aí, uma vez que estivesse tudo funcionando muito bem, passada todas essas etapas, a infra seria efetivamente entregue, né? E aí, essa infra pode ser entregue seja numa cloud com, sei lá, uma AWS com essas dois, ou uma DigitalOcean com seus drops, ou até uma infra on-premise. Antes de começar a próxima sessão, eu vou falar um pouquinho de uma referência que eu estou utilizando, principalmente para essa parte do Terraform, mas que traz um embasamento conceitual sobre os tipos de ferramentas de IAC que existem aí no mundo. Bom, ela é essa aqui. O nome do livro é Terraform Up and Running, que é muito bom. Eu ainda estou acho que pouco menos da metade dele. E é através da leitura dele que eu estou me aprofundando mais no conteúdo e estou utilizando como referência tanto para a parte conceitual quanto para a parte prática que eu vou fazer depois. Bom, segundo o autor do livro que eu acabei de comentar, existem 5 categorias de ferramentas de infraestrutura como código. Eu vou passar o olho pela lista de cada uma dessas categorias, mas vou explicar elas depois, do que se trata cada uma, de acordo com a discussão do livro também. E aí, segundo o autor, existem 5 categorias, dentre elas os scripts, os famosos scripts ADU, que sejam um script Python, um script Bash, as ferramentas de administração de configuração,
ferramentas de template de servidores, ferramentas de orquestração e as ferramentas de provisionamento. Sobre os scripts, eles são a maneira mais direta de você automatizar algo que você já faz nos servidores. Afinal, se você estiver trabalhando em um servidor Linux, você já vai estar escrevendo em Bash naquele terminal iterativo que ele possui. Então, realmente é a alternativa mais direta para se automatizar algo. E também você pode fazer em qualquer linguagem de programação que você queira, tanto se for um script Python, quanto um script Go, ou mesmo um script PHP. A boa notícia sobre os scripts que você faz de maneira avulsa é que você pode usar qualquer linguagem que você queira. A má notícia sobre eles é que você pode usar qualquer linguagem que você queira. Por, por quê, né? Isso possui desvantagens, porque você não vai ter uma forma, na maior parte do tempo, padrão para se resolver os problemas de automatização de infraestrutura, que é algo que as ferramentas de gerenciamento de configuração e semelhantes, elas já fazem, e fazem de uma maneira padrão que você pode reutilizar e procurar por outras pessoas que fizeram isso de maneira parecida. E aí, essa quantidade, essa essa distribuição de linguagem em torno dessas tarefas de automatização leva a um ambiente com pouca padronização, onde muita solução é muito customizada para aquilo que você está querendo fazer, causando problemas de manutenibilidade. Bom, a contraparte, as ferramentas aos scripts, né, são as ferramentas de administração de configuração, como o Ansible, como o Chef, como o Puppet. E aí elas possuem algumas vantagens em relação aos scripts. Dentre elas é que elas foram projetadas para isso, para administrar o que está instalado no servidor, seja de arquivo, seja arquivo de configuração, etc. E além disso, né, cada uma dessas ferramentas elas trazem um conjunto de convenções, como por exemplo convenções de código, que ajudam a trazer um pouco mais de ordem e padronização para aquilo que você faz nos servidores. Então, tipo, não existe mais aquela quantidade de linguagens de programação com cada pessoa fazendo ou resolvendo um problema do jeito que conseguia. É, Outra coisa que elas trazem também é uma coisa que é um pouco mais complicada de você implementar utilizando linguagem de programação, que é a parte das operações idempotentes, que no caso, ferramentas como o Ansible, eles permitem, ou como o Puppet, Chef, elas permitem que você possa realizar sempre o mesmo conjunto de operações em um determinado servidor e o resultado sempre será o mesmo. Independente da quantidade de vezes que você realiza uma operação no servidor, ele não vai mudar a forma como faz isso. Isso é algo um pouco mais complicado de implementar utilizando uma linguagem de programação ou uma linguagem de script. Outra coisa que elas possuem é a parte da distribuição. Cada uma dessas ferramentas tem uma maneira própria de distribuir módulos, e aí você podendo distribuir e criar os seus próprios módulos, você pode reutilizar módulos de outras pessoas, e aí você traz para essas ferramentas uma maneira tipo, se você já tem um módulo que já instala uma Apache ou um servidor de banco de dados, você não precisa necessariamente implementá-lo, você pode reutilizá-lo também. Bom, em uma abordagem um pouco diferente de como as ferramentas de administração de configuração fazem, existem as ferramentas de templates e servidores, que ao invés de, assim como as ferramentas de configuração, subir um conjunto de servidores e rodar o mesmo código em cada um deles para seja transformado em um servidor web ou um servidor de banco de dados, as ferramentas de template, elas fazem esse processo antes e criam uma imagem, por exemplo, uma AMI da AWS ou uma imagem de VM lá na DigitalOcean, e com tudo já configurado. É como se eu rodasse esse código que eu rodaria no servidor que eu acabei de criar, só que ao invés de rodar nesse servidor, eu rodei nele antes e criei uma imagem que eu utilizo com outra ferramenta de EC para criar servidores a partir dessa imagem. Aí eu não preciso rodar, em tese, nenhum ou muito pouco código nesse servidor que eu acabei de criar, porque já está tudo nele, seja arquivo de configurações, sejam softwares, sejam qualquer outra coisa que seja necessária nesse meu outro servidor.
Dentre as ferramentas, existe aqui uma que é bem conhecida, que é o Packer, que ela faz todo esse processo de executar um código de uma ferramenta de gerenciamento de configuração até um shell script em cima de uma VM, uma determinada cloud, e gera uma imagem a partir dessa máquina onde foi executado o código. Essa imagem você pode reutilizar, como eu falei, com alguma outra ferramenta de IAC, seja o Ansible, ou seja o Chef, para subir servidores a partir dessa imagem. É, e aí, uma outra ferramenta que vai nesse sentido também é o Docker, onde você tem a criação de imagens, ao invés de VMs, no caso, agora de containers. E uma vez criadas essas imagens de containers, você pode executar esses containers em algum outro lugar. Vale ressaltar que essas ferramentas elas são a base para a infraestrutura imutável, que é assim como o seu paralelo, que foi de onde surgiu o termo, assim como o seu paralelo em programação tratam variáveis como sendo entidades ali que não mudam, e se alguma configuração na variável for ter que mudar, é criado um novo variável a partir disso. É, assim como elas, no caso da infra imutável, sempre que você mudar alguma coisa em um servidor ou em um container, você vai estar subindo uma versão nova, você vai estar destruindo a antiga, que estava com essa configuração diferente, e criando uma nova. E aí, muito embora seja muito interessante criar containers e VMs com tudo instalado, porque facilita na hora de criar essas VMs e containers em produção propriamente, existem alguns problemas que essas ferramentas por si só elas não resolvem, porque ainda não, com o Packer ou o Docker lá, não há nada que me diga como eu vou fazer o deploy dessas VMs e containers. Eu não escrevo nada em relação a isso. Posso até estar errando, mas de acordo com a interpretação que eu puxei, que eu peguei do livro, não é o que não é o que acontece. Outra coisa outro problema não resolvido por essas ferramentas de template é que não há como fazer através delas o rollout de aplicações em uma frota existente de VMs ou de containers usando alguma estratégia como o Blue Green Deployment ou Canary Deployment. Outra coisa que não é possível é monitorar a saúde das VMs ou dos containers e automaticamente substituir as réplicas que não estão saudáveis, né? Uma característica chamada de auto-healing. Também não é possível escalar o número de VMs ou containers de acordo com a carga, seja escalar para cima ou para baixo, uma feature que é conhecida como auto-scaling. Também não é possível distribuir o tráfego através dessas soluções de template, uma característica chamada load balancing. E aí também tipo, essas ferramentas não trazem uma solução que permite que as VMs ou os containers eles se encontrem uns aos outros e se comuniquem uns com os outros, uma feature chamada de Session Discovery. E aí, para resolver esses problemas, existe um conjunto de ferramentas de orquestração que vão resolver esses e outros problemas. E exemplos dessas ferramentas são o Kubernetes, por exemplo, e o Nomad, mas não se resumindo somente a essas soluções. Bom, e aí, enquanto essas soluções que eu comentei, elas tratam, embora a separação na maior parte do tempo não seja tão clara, mas embora na maior parte do tempo elas tratem de definir o código que executa em cada servidor, junto com seus arquivos de configuração, etc., as ferramentas de provisionamento, como o Terraform ou como o CloudFormation, elas são responsáveis por criar os servidores propriamente ditos, mas não se resume a isso. Elas são responsáveis por criar quase que qualquer outro aspecto da sua infraestrutura, como banco de dados, cache, load balancing, diretórios remotos, diretórios do S3, spaces no DigitalOcean, caso seja o que você queira. Também são responsáveis por definir as rotas que sua aplicação utiliza, registro DNS, certificados SSL, dentre outras coisas. Então, se tratando desse curso, né, cujo foco é o Terraform, no âmbito das ferramentas de provisionamento, segundo a categorização do cara que escreveu o livro que eu citei lá no início do livro, é nas ferramentas de provisionamento que ele se situa. Bom, embora tenha toda essa quantidade de ferramentas e
todo esse tipo de coisa que você vai passar a ter que administrar no seu ambiente de trabalho. Então, uma das perguntas que surge, uma pergunta bem importante de ser respondida, é por que fazer isso, né? Quais são os benefícios da infraestrutura como código? Existem alguns. Basicamente, eu vou pegar as palavras do livro novamente, como eu tenho feito ao longo dessa apresentação, e a resposta é que o código é muito poderoso. Na troca por esse investimento de converter práticas manuais em código, você aumenta a sua capacidade de entregar software. E aí, de acordo com o relatório do estado do DevOps 2016, feito pelo Puppet Labs, organizações que usam práticas DevOps, como o IAC, eles realizam deploy 200 vezes mais frequente, e se recuperam de falhas 24 vezes mais rápidos. Além disso, tem lead times, né? 2.555 vezes menor, o que parece vantagem o suficiente para a gente começar a aprender o Terraform assim como eu venho aprendendo. Assim, não só ele, né? Mas as outras ferramentas e o DevOps de um modo geral. Mas enfim, como é o foco da apresentação, eu vou defender o peixe dele. Bom, é isso. Esse primeiro vídeo ele foi mais conceitual. No próximo vídeo eu vou começar o laboratório, vai ser mais mão na massa. E aí eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, continue assistindo, porque eu vou estar com essa parte conceitual ainda um pouco mais em evidência, mas eu vou deixar ela um pouco mais de lado nos próximos vídeos.